1 Samuel 25, não tenho falado aqui. Davi, tenho falado aqui de Abigail, então eu resolvi ir ao texto. 1 Samuel 25, eu vou ler o versículo 2 ao 35. Então, se você tem uma Bíblia de papel, né, me acompanhe, porque senão você se perde aí. Ficar ouvindo só, você se perde. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. A mulher dele se chamava Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vá ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa, paz para tudo que é seu. Sobre o que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi seu filho qualquer coisa que você tiver à mão. O que Davi estava pedindo, gente? Comida, bebida, água. E os rapazes foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Davi aqui já tinha sido ungido do rei, e embora não estivesse oficialmente ainda reinando. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar aos homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegar, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. Olha só, minha gente, olha a reação. Que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Cerca de 4 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens não têm sido muito bons. Nunca fomos maltratados por eles, e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias no nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Está falando, o servo estava falando do seu próprio senhor, que era Nabal. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 outros de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Davi estava com a espada na mão, gente. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo
o que esse homem possui no deserto e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Davi está lá? Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras. E escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, marido dela, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal significa, gente, tolo, rude. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. E os seus inimigos e os que procuram fazer mal, meu Senhor, aqui ela está se dirigindo a Davi, sejam como Nabal. Este é o presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dada aos rapazes que o seguem, o meu Senhor. Perdoe a travestão dessa serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, estes lançará fora, como se tirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. Era o que Davi queria fazer. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, a ele, então lembre-se dessa tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, que as mulheres digam amém. Amém. Bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue, de me vingar com as minhas próprias mãos, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, e se você não tivesse se apressado, não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até amanhã, até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a tua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Que Deus abençoe a sua palavra. Antes de orar, eu queria fazer uma pergunta a você. Você, quando vai ao médico, o médico ele sempre se interessa, a primeira coisa, às vezes, só de olhar para você, ele já faz o diagnóstico. Ele nem precisa perguntar, só de ver algo, às vezes ele já sabe o que você tem. Mas ele pergunta: a sua queixa principal, qual é a sua queixa principal? Às vezes, né, eu que era dermatologista, eu quando passava pela sala de espera, eu já fazia diagnóstico, só de ver. Mas eu sempre perguntava: qual é o seu problema? Qual é a sua queixa? Eu queria trazer isso para a gente. Baixa sua cabeça aqui um momento. Qual é o maior desafio que você está vivendo hoje? No médico você diz o que você está passando. Você está na casa de Deus. Veio aqui para louvar a Deus, ofertar, ouvir a palavra. Qual é o maior desafio que você está enfrentando hoje?
É na vida pessoal, é na vida profissional, é na vida de relacionamentos, é doença. Qual é o maior desafio hoje para a sua fé? Talvez, como eu disse antes, que você está vivendo uma adversidade, você não entende o que isso pode colaborar para o bem na sua vida. Então eu queria que você colocasse diante de Deus, com humildade, qual é o seu desafio? Você viu que a Abigail tinha um desafio. A família dela estava correndo risco. E ela foi a Davi e abriu o coração. Não abre o coração para Deus. Qual é o teu maior desafio hoje? Tua luta, tua prova, tua dificuldade. Nós vamos orar para que o Espírito Santo ministre ao teu coração. E ao sair da casa de Deus, você saia daqui glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Você volte, saia daqui como Abigail voltou para casa. Ela voltou para casa em paz, porque o problema que ela tinha foi resolvido. Querido, pela fé, você saia daqui hoje com um problema já resolvido. Amém? Talvez ainda não esteja diante dos teus olhos, mas Deus vai falar contigo. Fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós, ministra os nossos corações. Nós te agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Será que você conhece na sua família algum casal que é um paradoxo? O que é um casal que é um paradoxo? Um casal que é um contraste um e outro. Um é totalmente diferente do outro. Um é de um jeito, o outro é de outro. Um é Flamengo, o outro é Fluminense. Você conhece alguém assim, de paradoxo? Entendeu? Eu tenho na minha família, posso até te emprestar. Casais que são totalmente diferentes. Que às vezes a gente se pergunta como é que eles estão juntos até hoje. Porque são totalmente diferentes. Um age de uma forma, outro age de outra. Olha só, querido, Nabal e Abigail é um exemplo bíblico de um casal exatamente assim. Nabal era o suprassumo da grosseria. Era rude, era tosco, ignorante, diz a irmã. Era tolo, era imbecil. Era um homem que só pensava em fazer o mal. Amém, querido? Era um homem que bobeava e resolvia tudo na ponta da faca. Já Abigail, sua esposa, era uma mulher bonita, inteligente, generosa, que se preocupava e fazia todo o possível para que a família dela estivesse em paz. Abigail era uma mulher que tinha uma habilidade, querido, de se relacionar com pessoas difíceis. Tem alguém assim na tua família? Tem aquela pessoa que ela tem uma habilidade para falar com um, falar com o outro, para dizer com um, para dizer com o outro. Não é interessante que, veja só, querido, eles eram totalmente opostos. Dizem que os opostos se atraem, né? Ele era um homem mau e ela era uma mulher boa. Existem casais, queridos, que quando se casam, eles se transformam. De alguma forma a mulher influencia o homem e de alguma forma o homem influencia melhor a mulher. Ele é melhor, né? Às vezes um melhora o outro. Às vezes uns melhoram os outros. Você começa a falar, a ser às vezes parecido com a esposa começa a ser parecida
com você, né? E agora, infelizmente, querido, existe às vezes, tem gente que era boa e continua boa, e tem gente que era ruim e continua até ruim, até pior. Não muda, fica do mesmo jeito. Então, queridos, veja só, nós temos aqui um exemplo de uma mulher que era uma mulher boa. Quem aqui é uma mulher boa? E era um homem mau. Quem aqui é um homem mau? Misericórdia. Então, querido, aquilo que eu estava falando das adversidades que aparecem, a gente não entende que lidar com gente boa e gente má faz parte de um projeto de Deus para a nossa vida. Guarda isso, meu irmão. Entregou a sua vida a Cristo, está servindo a Deus, está caminhando com Deus, pode se preparar que no meio do caminho você vai se encontrar com muita gente boa. Tem uma do teu lado. Amém? Mas não se engane, você também vai esbarrar com muita gente má. E a gente tem que entender que isso faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, porque essas pessoas, elas têm um propósito, têm uma mudança a provocar na nossa vida, no plano que Deus tem para nós, no futuro que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então veja só, se você acompanhou o texto, Nabal era uma mulher boa e ela permaneceu boa. Nabal não. Abigail era uma mulher boa e ela permaneceu boa até o final. Igualzinha a você. Amém? Só tem mulher boa aqui. Boa no sentido de bondade. Amém? Nabal, querido, era um homem mau e foi mau até o fim. Então a gente tem que entender, querido, que a gente não consegue mudar ninguém. Só quem muda é o Senhor. Amém? Então, querido, esse episódio aqui que aconteceu, Nabal, Abigail, Davi, foi num tempo de tosquia de ovelhas. O tempo de tosquia de ovelhas era um tempo de trabalho, mas também era um tempo de celebração, era um tempo de festa, era um tempo de animação, era um tempo que as pessoas ao redor vinham e colaboravam, porque tinha muito trabalho. E Davi e seus homens participaram, ajudaram, né? E aí pegou um impasse que chegou uma hora que eles precisavam comer alguma coisa, beber alguma coisa, porque eles estavam lá ajudando de alguma forma. Então, Davi, queridos, presta atenção que Davi, né, ficou dependendo aqui da boa vontade de um homem ruim. Você depender da boa vontade de uma pessoa ruim, de uma pessoa má, você tem que pisar em ovos. Você tem que ir com muito cuidado. Presta atenção que Davi está aí na sua Bíblia. Ele se dirigiu a Nabal da maneira mais educada, mais polida, mais respeitada, que ele sabe que ele estava pisando num terreno perigoso. Né? Tem pessoas que você conhece, que você, para se aproximar dele ou dela, você tem que ir com muito cuidado. Porque do nada, isso acontece na nossa família, minha gente. Nossa família. Não, fulano eu tenho que falar com muito cuidado. Não posso falar pelo telefone, não. Eu tenho que ir lá conversar. Então, Davi se dirigiu, querido. Chamou Nabal. Nabal era ruim, gente. Chamou ele de afortunado. O que é um afortunado? Uma pessoa rica e abençoada, porque ele era, querido, era mau, mas era abençoado, tinha ovelha, tinha tudo, era um homem rico. Então Davi se dirigiu a ele da melhor forma possível, foi falando de forma respeitosa, de forma polida. Só que Nabal, querido,
reagiu negativamente. Nabal perguntou: quem é esse Davi? Quem é esse Zé Ninguém? Era o próximo rei de Israel mesmo. Se dirigiu a ele com desprezo, com desrespeito. Não teve consideração nenhuma. Querido, às vezes as pessoas nos surpreendem. Você se dirige à pessoa na maior educação e a pessoa vem com a maior grosseria do teu lado. E vice-versa. Né? As pessoas às vezes nos surpreendem. E na hora que as pessoas nos surpreendem, isso na família, no trabalho, é a hora que a gente corre o risco, querido, de abandonar, de sair do caminho de Deus. De sair debaixo da graça, como diz aí. A sair debaixo da graça. Essa é a hora que a gente corre o risco, querido, de sair debaixo do senhorio do Senhor Jesus. A gente não entende. Volto a dizer, querido, a gente não entende que lidar com esse tipo de pessoas que ofende, que machuca, faz parte de um propósito de Deus para a nossa vida. Você não entende que uma pessoa da tua própria família te ofenda, te agrida, te machuca. Você não entende que isso seja um propósito de Deus para a sua vida, mas queridos. É algo que Deus quer trabalhar com a nossa vida. Faz parte de Deus. Olha só, Deus estava lidando com o futuro rei de Israel. Esse futuro rei de Israel teria que amansar. Esse futuro rei de Israel teria que embainhar essa espada. Não ia poder resolver tudo com a espada na mão, não. Amém, queridos? A gente às vezes também quer resolver tudo com a espada na mão. Então veja só, querido, a reação de Nabal foi grosseiro. Fez o que ele sabia fazer. Foi Nabal sendo Nabal. Às vezes alguém chega para mim: fulano foi falar com ele, ele fez isso. Ele fez o que ele sabe, o que ele faz. Qual a novidade? O que foi diferente? Então, a reação de Davi diante do que Nabal fez, porque Nabal não teve a menor consideração, porque, queridos, o povo passou pela terra de Nabal, mas ajudou, trabalhou. Então Nabal pediu lá uma comida, pediu lá uma água, pediu água para aqueles rapazes que estavam com ele. Só que quando Nabal reagiu da maneira que ele reagiu, Davi pegou a espada e logo arranjou mais 400 com a espada na mão também. A nossa cara, bicho. A gente, quando pega na espada, a gente logo procura uma meia dúzia para estar tudo com a gente com a espada na mão. Vocês não doem não, né, mesmo? A gente às vezes também quer resolver, a gente fala, né, queridos, na ponta da faca. Tu quer resolver tudo na ponta da faca, cara. Respira, dá um tempo. Né? Davi pegou a espada e já arranjou 400 junto com ele. Só que alguém avisou Abigail sobre a intenção de Davi, que era matar Nabal e todos os homens que Nabal tivesse. Ia ser uma chacina, queridos. Ia ser uma tragédia. E alguém avisou a Abigail. Porque quando os homens foram lá, Abigail não estava em casa. E aí a Abigail tinha duas opções, querido, quando ela ficou sabendo. Ou ela falava com o marido, Nabal, ou ela falava com Davi. Quem ela escolheu falar? Com Davi. E ainda disse: não digam nada para Nabal, o marido. Uma pergunta para essa esposa aqui: esposa faz coisa escondida do marido? Não. Ela disse: olha só, não fale nada para Nabal. Ela escondeu de Nabal. Tem uma outra mulher lá no livro de profetas que também fez a mesma coisa. Pegou o menino, foi atrás do profeta e não falou nada para o pai.
Eu tinha uma mãe que era assim, minha mãe às vezes falava assim, ó, não conta nada pro teu pai. Deixa que eu resolvo. Não tem nenhuma mãe assim não, né? Todas! Olha só, querido, eu perguntei se você faz coisas escondidas. Você faz coisas escondidas com teu marido? Porque tu conhece teu marido. E sabe, se ele entrar no negócio, vai azedar. Vai escorrer sangue. Então você às vezes tenta resolver do teu jeito, não é? Então veja só, Abigail foi ao encontro de Davi. Davi estava com a espada na mão, os 400 homens. Presta atenção aqui, mulheres, isso aqui é muito para vocês, viu? Presta atenção aqui. Abigail foi se encontrar com um homem irado, um homem que estava pronto para matar, um homem que estava com a espada na mão. Presta atenção, mulher. Meu marido não chega a esse ponto, mas chega perto. Ela primeiro, querido, o que ela fez? Ela acalmou Davi. Ela se prostrou. Ela se humilhou. Ela pediu permissão a ele para falar com ele. Posso falar com o meu senhor? Falou assim, não ligue para esse homem maligno. Não ligue para esse homem tolo. É como se ela estivesse falando assim, não cai na pilha de quem te ofende. Não cai na pilha de quem te agride. Não cai na pilha de quem te bota para baixo. Não cai na pilha de quem te diminui. Amém? Amém. Quando tudo isso aconteceu, ela não estava em casa, então ela assumiu como se a culpa fosse dela. A mulher é formidável, né, querido? Ela se acha a responsável por tudo dentro de uma casa. E se eu tivesse lá, nada disso tinha acontecido. Porque eu tinha resolvido isso. E Nabal nem saberia. Então ela se humilhou, ela acalmou Davi. Depois ela disse, eu trouxe um presente. O presente era comida, minha gente. Trouxe um presente para o Senhor, para os seus homens. E querido, presta atenção que esse ato de Abigail mexeu com Davi. Acalmou Davi. Tirou a raiva de Davi. Né? Ele fez Davi mudar de atitude. Parece que Abigail colaborou, querido, para Davi voltar para o caminho dele. Para o caminho que Deus tinha para a vida dele, para o futuro dele. Imagina se esse homem vai assumir um reinado tendo assassinado 400 homens. Então essa mulher evitou que o pior acontecesse para ele. Presta atenção, queridos. Ela, em vez de Davi ficar pior, ela ajudou ele a ficar melhor. Às vezes o pior que nos acontece, vem, Deus permite, para que a gente se torne pessoas melhores. Às vezes você se pergunta, como que isso aconteceu comigo? Eu me pergunto, você se pergunta? Olha, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, é que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não uma pior. Tem muitas pessoas que quando passam por uma situação, elas se tornam piores. Se tornam pessoas difíceis. Davi não, queridos. Abigail fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Amém? Esposas, ajudem a seus maridos, a seus filhos, seja o que for, a se tornarem pessoas melhores e não piores. Né? Você às vezes vê um pai e uma mãe fazendo barbaridades na presença de um filho. Mesma
coisa. Se ele está ensinando algo melhor, aquele filho vai ser melhor. Eu vi ontem na internet um homem com a filha do lado, e aí aconteceu uma coisa, ele meteu um tapão na cara de uma mulher. E a filha assistiu. Pior ainda se fosse um filho. Um filho ali ele aprendeu, ó, mulher a gente trata é com tapa. Estou falando bobagem, minha gente? A pura realidade. Então, queridos, o nosso desafio como família, como pessoas, como marido, como esposa, como pai, como mãe, é ajudar aqueles que estão ao nosso redor a ficarem melhores. Amém? Não sentir firmeza no seu amém, não. Amém. Olha só, Davi melhorou, queridos. Davi diz: bendito o Senhor Deus de Israel que te enviou ao meu encontro. Graças a Deus que tu apareceu na minha vida. E Davi disse para essa mulher: mulher, vai em paz. Então presta atenção, querido, dessa situação aqui, como é que é? Depois casa comigo, e casou mesmo. Presta atenção, querido, essa situação aqui tinha tudo para acabar da pior maneira possível. Trazendo para a nossa vida, querido, existem situações que nós vivemos hoje, se a gente não abrir o olho, confiar em Deus, entregar para Deus, tem tudo para acabar da pior maneira. Então a gente tem que ficar muito atento, não é? No entanto, aqui, querido, essa situação foi resolvida. Por quê? Com paz, com reconciliação, com arrependimento, com mudança de atitude. É o que eu disse, digo e repito, querido, às vezes Deus permite um pior, algo que parece um pior para nós, mas esse pior vem nos tornar pessoas melhores para aquilo que Deus ainda tem para a gente, para o futuro que Deus tem para a gente. Amém? Davi aqui se tornou uma pessoa muito melhor, muito mais bem preparado para ser o rei, o próximo rei de Israel. Então, o que a gente vê aqui, queridos? O bem sempre vence o mal. Mas eu tenho que estar no caminho. O bem não vence o mal com espada. O bem não vence o mal com ofensa. O bem não vence o mal com agressão. O bem vence o mal, mas eu tenho que estar no caminho de Deus, no propósito de Deus. É engraçado que outro dia, lendo um artigo médico, aí vem dizendo, querido, né, você sabe que nós temos dentro da gente hormônios do bem e hormônios do mal. Você tem dentro de você, o teu organismo, quando você está passando por um estresse muito grande, você tem hormônios do mal. Aliás, deve ter acontecido, se você ler aí Nabal, quando Abigail contou o que ela tinha feito, Nabal teve uma ira, teve um ataque de ira e morreu. Raiva mata, minha gente. Diga para o teu irmão, se acalma, que raiva mata. E o que mata, querido? Os hormônios que ficam circulando, adrenalina. Mas o que hoje a medicina descobre? Os hormônios do bem. O que são os hormônios do bem? São hormônios da alegria, da gratidão, da satisfação, do prazer. Quando está todo mundo rindo, está todo mundo se divertindo, tem hormônios circulando. E o que a medicina aprende, querido? O que a Bíblia diz? Os hormônios do bem são muito mais fortes que os hormônios do mal. Então, meu irmão, quando você vê uma pessoa irada perto de você, faz papagaiada para ela, começa a fazer ela rir, porque senão ela morre. E a gente fala isso, não fala, querido? Quando alguém se exata, calma, olha que tu tem idade, olha a tua pressão, olha, calma, bebe um pouco de água. Espera aí que eu vou pegar um Rivotril para você.
Acalmando, querido. Porque raiva mata, minha gente. Amém, querido? E aí, o que a gente vê aqui, né? Vamos dizer assim, que a Abigail, ela colaborou para Davi voltar para o caminho dele. Ele era o próximo rei de Israel. Como é que ele ia começar isso matando todo mundo? Né? Abigail voltou para casa, quando contou para Nabal o que tinha feito, ele teve uma crise de fúria e morreu. Ela ficou solteira, ficou viúva, e Davi, muito esperto, que era essa mulher para mim, pegou, e ela foi a segunda mulher dele. Ele já tinha uma, mas pegou outra. Naquele tempo podia. Agora não pode não, viu, minha gente? Então, querido, para terminar, qual é a conclusão que a gente tira de toda essa história aqui? Não há ninguém que viva uma vida de comunhão com Deus que não corra o risco de se afastar do caminho de Deus. Não há ninguém que, mesmo tendo uma vida de comunhão com Deus, orando, buscando a Deus, frequentando a igreja, orando a vida, que não corra o risco de um momento de ira se afastar do caminho do Senhor. Tem gente que hoje está afastada por raiva do que Deus permitiu. Não entendeu as pessoas ruins que passaram pela vida dele. Os Nabal da vida. Amém? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira. Não tem ninguém que não corra o risco de vez em quando pegar uma espada. Não ficou irado? Não pegou uma espada, mas pegou uma vassoura. Não tem nenhum de nós, querido, que não corra risco de vez em quando se deprimir. Fica pra cama. Não quer saber de nada. Não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém. Amém, queridos? Amém. Na primeira conclusão. Também uma outra conclusão que a gente pode tirar aqui, querido. Não tem ninguém, por melhor que seja, que não possa melhorar mais ainda. Diga para o seu irmão, meu irmão, você já é uma pessoa boa. Mas você ainda pode melhorar mais ainda. Não é? Cada um de nós aqui, aparentemente fica, mas ainda posso me tornar melhor. Amém? Basta eu querer. Amém? E uma terceira coisa, queridos, que a gente tem que aí se conformar, né? Tem pessoas que são más, são maus, e se bobear, ainda vão ficar pior. E a gente só tem que reconhecer isso e deixar cada um no seu próprio caminho, na sua própria direção. Você pode até, né, Nabal, depois se você ler ali, só tem mais um versículo, mas como eu li muita coisa, Abigail podia ter lá, Nabal, que isso, Nabal? A gente fez uma coisa boa, né? Nabal teve uma ira, teve uma crise de raiva e diz que ele, como é que diz assim, que o seu coração olha só a sabedoria de Abigail. Abigail foi para casa e não contou nada para ele, porque ele estava bêbado. Conversa de bêbado, querido. Conversar com bêbado é perda de tempo. Às vezes você entra aqui um bêbado, aí o irmão, você tem que aceitar Jesus. Meu irmão, o cara está cheio de álcool. Cachaça, é isso mesmo. Dá uma água para ele. Não adianta pregar não, porque a cabeça não funciona. Ela deixou ele dormir, no dia seguinte é que ela contou a história. Então diz que o coração dele se amorteceu e ele ficou como uma pedra. Não ficou que nem pedra. Passado 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Prega para o teu
irmão, minha irmã, meu irmão, raiva mata. Raiva transforma o teu coração em pedra. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Então, para terminar não. O que faz, querido, a diferença aqui? Se você é um Davi, se você é uma Abigail, Davi é um que pensa, para pensar, não, eu posso mudar, não vou fazer, eu ia fazer, mas não vou fazer, não, eu vou mudar. Né? Eu gosto muito de me lembrar do meu pai, que dizia, não deixa ele tropeçar, senão ele muda de ideia. Meu pai, falava com o filho dele, que ele conhecia. Mas Davi, querido, ele parou para pensar, eu não vou fazer o que eu ia fazer. Abigail não, correu atrás, vou tentar resolver isso. No amor, com comida, mulher ganha muita coisa com comida, né? Uma boa comida, né? Ou se você, o Nabal. Nabal é aquele que se deixa tomar pela ira. O que é que faz diferença aqui, minha gente? A escolha que eu faço, o livre-arbítrio. Quer ficar com raiva, meu irmão? Problema teu. Raiva é coisa que dá aí. Então, queridos, vamos trazer essa palavra. Talvez você esteja vivendo algo que pode estar parecendo para você, deixa eu falar desse jeito, que está acontecendo algo na tua vida que parece o pior. Na tua cabeça, pronto, acabou com a minha vida, acabou com o meu futuro, acabou com a minha carreira, acabou com o meu ministério, acabou com o meu projeto de vida, minha vida não tem mais razão de ser, não tem mais sentido. Só que esse pior, se Deus permitiu, e o Deus a quem você serve é um Deus de amor, Ele permitiu para você se tornar uma pessoa melhor. Porque a Ele ainda tem coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Então, em vez de ver, isso é o pior, foi ruim, foi. Mas se Deus permitiu que eu passasse, é para eu me tornar uma pessoa melhor. E quando essa consciência cai, tudo muda na vida da gente. Então não veja o presente, a presente adversidade, a tribulação, o desafio, como, esse é o pior que podia me acontecer. O pior veio para ser o melhor. Olha que o Espírito Santo trabalha, já está me trazendo uma outra mensagem. Graças a Deus. Então, eu perguntei a você, o que é um grande desafio para você hoje? Baixa a sua cabeça. Talvez você esteja vivendo, eu estou vendo o pior na vida financeira. Nunca vivi na vida financeira que eu estou vivendo. Talvez eu esteja vivendo na saúde. Talvez eu esteja vivendo o pior num relacionamento familiar. Eu volto a dizer para você que, por mais difícil que seja ouvir essas palavras, Deus às vezes permite o pior para Ele transformar você em alguém melhor. Entenda isso. Ele permite o pior, porque esse pior, às vezes a estratégia que Ele usa é se tornar você uma pessoa melhor para o propósito dele, para o plano dele. Então, querido Espírito Santo, amado Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra na vida de cada um. Quantas vezes, Senhor, a nossa vontade é pegar a espada? Quantas vezes, Senhor, a nossa vontade é se furnar numa caverna e dizer, acabou. Para mim, acabou. E muitas vezes, isso é um movimento que Deus permite
para trabalhar na nossa vida e nos tornar pessoas melhores. Porque se nós formos para a vida com essa ira, com essa raiva, com esse ódio, ou com esse desânimo, Deus não vai conseguir realizar nada na nossa vida, mesmo que Ele queira. Eu gosto de dizer, que uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que se bota num presídio de segurança máxima onde nem Deus pode entrar. Nabal fez isso, minha gente. Ele não perdoou Davi, ele não perdoou a própria esposa que protegeu ele, e ele morreu. Então, meu Pai, nos ajuda a entender, Pai, que às vezes o pior veio para me tornar alguém melhor. Se eu estou passando o que eu estou passando para me tornar uma pessoa melhor nas mãos de Deus, um barro melhor nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Então, meu Pai, talvez tenha corações aqui que precisam ser confortados, precisam ser consolados, porque às vezes, Pai, as coisas doem, machucam, ferem, e a gente não consegue mais se levantar, porque fica preso ali, fica preso, a espada não solta da mão, que nem aquele guerreiro que lutou tanto que a espada grudou na mão. E às vezes, Pai, nós somos essas pessoas, parece que a espada grudou na minha mão, eu só quero, é raiva, é ira, é ódio. E às vezes, Pai, eu me abato, eu me derrubo. Eu entro numa caverna e não quero sair mais. Meu Pai, assim como uma Abigail conseguiu fazer que Davi visse as coisas por um outro olhar, que Teu Santo Espírito faça o mesmo com cada um de nós. Que a gente olhe as nossas adversidades, que a gente olhe os nossos problemas, os nossos desafios. Essas coisas não estão vindo para eu pagar um castigo, um pecado, não são castigo de Deus. Se Deus está permitindo, há um propósito. E há um propósito sempre para melhor. Então, Pai, obrigado por essa palavra. Que Teu Santo Espírito continue a ministrar essa palavra ao coração de cada um. Que a minha irmã, meu irmão, ao sair da casa de Deus, saia diferente. Que ele volte em paz. Foi o que Davi diz, mulher, vai em paz. E que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.